Então vamos começar a nossa palestra. É uma palestra muito doutrinária, uma palestra técnica, diferente da outra palestra que aqui fiz. Espero que você, como disse o Diora, saia daqui cheio de conhecimento, cheio de luz, cheio de vontade de se modificar. Nós trouxemos também o nosso aparelho de som, onde nós vamos estar colocando alguma coisa muito importante. Tomara que ainda você não ouviu. Se ouviu, vai fortalecer o que você já ouviu. Mas é muito bonito, vale a pena. Só que causa medo, muito medo. Mas depois do medo vem a tranquilidade, entendimento e a paz, tá bom? Então a palestra foi tirada basicamente do livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. E a pesquisa é uma pesquisa longa: o Livro dos Espíritos, Leis de Amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, Chico de Francisco, do nosso amigo Adelino, lá de Mirassol, Missionários da Luz do Chico, Lições, Sabedoria e O Nosso Lar. Então vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem o livre-arbítrio. No que os espíritos respondem: como tem liberdade de pensamento, tem também a de ação. Olha, somos livres para pensar o dia todo. E muitas pessoas não sabem o que a gente está pensando, não é? E somos livres em ação. Se não fôssemos, seríamos máquina, diz os Espíritos. Bom, vamos entender. Você é livre para agir, ação, fazer, executar. E é livre para pensar. Você pensa o dia todo. Mas vamos entender por que do livre-arbítrio no homem? Na questão que o homem se encontra em estado vegetativo. Que jeito que é o livre-arbítrio? Vamos dar um exemplo? Se a pessoa nasce e vive aí com 10 anos, acontece um acidente grave e tem um problema neurológico e ela passa a não falar mais, anda, mas não fala mais. Cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é só de andar, de falar não tem mais, porque bloqueou alguma coisa no cérebro dela em função do problema. Vamos inverter? Ela não tem um problema no cérebro, mas tem um problema físico. Vai passear o tio na casa do tio na fazenda, lá na casa do senhor Antônio Bright, monta num cavalo, cai do cavalo, trava a coluna, quebra uma das vértebras, fica na cadeira de roda, tetraplégico. Olha, cadê o livre-arbítrio do ir, do vir, da ação? Cadê? Só está agora de pensamento, diferente da outra questão proposta. Cadê o livre-arbítrio? Bom, vamos entender perfeitamente que o livre-arbítrio está atado a uma lei divina. Alguém sabe? Ação e reação. Sem a lei de ação e reação, nós nem vamos reencarnar, porque não tem jeito, porque todos nós estamos presos a esta lei de ação e reação. O próprio Cristo disse, vamos relembrar? A cada um segundo a sua obra. Aí está a lei de ação. Outra lição, que é de ação e de reação. Vamos lembrar o Cristo? Reconcilia-te o mais rápido com o teu amigo, aliás, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Senão de lá não saireis enquanto não pagares a última moedinha, o último centimo. Também é uma lei de ação e reação, não é? Olha, vai ter que reencarnar, vai ter que reencarnar, vai ter que reencarnar várias vezes enquanto não quitar o débito. Tá bom? Bom, outra resposta é a resposta da pergunta 847 de O Livro dos Espíritos. Diz lá:
Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor de seu pensamento. Viu? Está aí o exemplo. Não é mais senhor de seu pensamento. E então não tem mais liberdade. Pergunta 847. Essa aberração muitas vezes é uma punição para o espírito, como a nossa irmã acabou de ler. Todo espírito rebelde, mais hora menos hora, com o freio da espora, os espíritos de luz vão colocar o indivíduo no caminho. Está lá, resignação. Tá? Então, numa outra existência, pode ter que renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no corpo de um mendigo. Diz a pergunta e a resposta 847. Olha, no livro Leis de Amor, de Chico e Emanuel e Valdo Vieira, esse livro é muito curioso, é um livrinho, é de bolso, e Chico psicografou uma parte e Valdo Vieira psicografou outra parte. Mal eles sabiam o que estava acontecendo, e aí juntou-se a pedido do Emanuel e fez um livro. E exatamente é a complementação. Olha só o que diz lá, com relação à lei de amor, que a lei de amor é a lei de misericórdia, mas também está conectada com a lei de ação e reação, tá? Leis de amor é o livro. Artistas que se desencaminham pela vida, atrapalhando a vida das pessoas, reencarnam com mutilações e outras moléstias. Oradores que usam da fala para atrapalhar o trabalho da própria pessoa, né, da família, da sociedade e o trabalho do Cristo, reencarnam com deficiência nas cordas vocais e problemas auditivos. Pessoas que, através do sexo, se desequilibram e atrapalham outras pessoas, reencarnam com várias inibições, tanto masculina como feminina, tá bom? Pessoas que praticam vários abortos, reencarnam com câncer, ou reencarnam com problemas ovarianos, enfim, e não podem ter filho, etc. e tal. Outra questão que nos propõe os Espíritos está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Mas, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parece golpeá-lo por fatalidade. Parece. Como fatalidade não existe, tudo tem uma determinação divina, tem um programa reencarnatório de prova e de expiação para todos nós, e nós estamos cumprindo este programa, tá? Outra proposta dos Espíritos está no item número 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas, preste atenção, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua tarefa, a sua luta. Vamos entender? Vamos esmiuçar? Tem pessoas que reencarnam para auxiliar a ciência. Vamos exemplificar? Reencarnam, vivem e aí servem para testar medicamentos. Quantas pessoas testam medicamentos? E a gente nem sabe. Quantas pessoas morrem em função de testes na aeronáutica? Quantas pessoas? Quantas pessoas morrem em função de experimentos na indústria que não tem nada a ver com a indústria? Eles reencarnam por causa dessa missão, para tentar sair vitorioso, para dar um passo a mais em sua evolução. Olha que coisa linda. Na indústria farmacêutica, enfim. Quantas pessoas morrem num edifício e serve
para que o governo lance mais verbas, para que melhore a situação das pessoas. Quantas mães reencarnam que não tem nada a ver na ascendência espiritual com aqueles espíritos? Porque numa reunião antes da reencarnação, o mentor espiritual reuniu mais de 1000 pessoas e disse: olha, nós temos 2 irmãos aqui que têm necessidade de reencarnar e ambos virão com a síndrome de Down. E uma pessoa levanta a mão e disse: eu me candidato. São pessoas que estão aqui, olha, a missão, solicitam uma missão, uma tarefa pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso nessa empreitada. Olha que coisa extraordinária. De repente eu estou falando para um de vocês que tem essa missão e você nem está sabendo. Reencarnou só por esse motivo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a gente tem que estudar o livro dos Espíritos, estudar a doutrina espírita. No item número 10 do mesmo capítulo, os Espíritos dizem: e nas diversas existências corpóreas que os Espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições, de passo a passo. A natureza não dá salto, e Deus não tem essa condição e não dá essa condição para ninguém, para nada. É passo a passo, é para os animais, é para as plantas, é para o homem, passo a passo, não é assim? Não se compra um carro de prestação por prestação, não se reforma a casa espírita dia a dia até ficar gostoso, bonito, aconchegante como está. Então, as provas e as expiações, quando bem suportadas, são um remédio que limpa a ferida e cura o doente. Olha que lição maravilhosa. E quanto mais grave o mal, mais energético deve ser o remédio. Olha o que os Espíritos nos falam. Então, quando você sofre, está sofrendo com resignação, com tolerância. Vai ter bênçãos de luz se desencarnar. Se não desencarnar, vai ser um alento maior para que possa almejar coisa maior em encarnações futuras. Vimos então que o livre-arbítrio está amarrado a essa lei divina chamada causa e efeito. Bom, mas Deus também nos dá descontos, mesmo tendo as provas, mesmo tendo as expiações, Deus nos concede desconto nas nossas duplicatas. Nós não temos dívidas de passado? São duplicadas e nós precisamos pagá-las vez por vez, não é assim? Muitos de nós não temos condição de pagá-las imediatamente. Então Deus nos concede a oportunidade de pagar uma duplicata por vez, ou 2 ou 3, depende de cada indivíduo, mas dando desconto em cada duplicata. Vamos entender? No livro A Vida Escreve, de Chico Hilário Silva, tem uma coisa muito importante lá, no capítulo 20. O indivíduo fez muito mal para um escravo, e ele teria que reencarnar e perder um braço, mas como ele trabalhou no bem por um longo período, ele perdeu apenas um dedo. Leia lá, vale a pena, Hilário Silva, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve. O que ele fez então? Ele recebeu como bonificação, como desconto, numa de suas duplicatas, um dedo cortado. Não teria que cortar um braço? Não é uma benesse que Deus deu? Não é? Olha que bênção! Vamos mais para frente? Ainda falando sobre a duplicata ser paga,
encontramos no livro Missionários da Luz, de Chico e André, na página 227 e 228, a seguinte questão: o mapa de provas úteis é organizado com antecedência. Então, antes da gente reencarnar, já é elaborado um plano de vida. Ao reencarnarmos, nós já temos só que cumprir, não é? Como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. E continua: a criatura renasce com independência relativa. Nós não temos um livre-arbítrio, mas nessa questão é independência relativa, porque nós estamos presos a cada um segundo a sua obra, a cada um a sua própria plantação, e agora é a colheita, e por vezes subordinado a certas condições mais ásperas. Aí vai de cada um. Bateu muito na mulher, vai ter que reencarnar com ela. Como? Em situação pior do que antes. Agora ela vai fazer muito carnê para você pagar. Enfim, finalidades educativas, mas não suprime o impulso livre da alma. Olha, continuamos na nossa liberdade, mas temos que pagar os carnês dela, tá bom? No livro Lições de Sabedoria tem outra passagem maravilhosa. Milton Boechat conta a seguinte história: Ismael Gomes Braga, aos 75 anos, recebeu uma suplementação de energia num centro espírita no Rio de Janeiro, que praticava os efeitos físicos, tá? De materialização. Antigamente se fazia isso. Até tem um livro escrito chamado Materializações Luminosas, de Ranieri, vale a pena consultar. E Chico Xavier participou muito das materializações, tá? Então conta que o Ismael tinha que continuar o trabalho dele no Esperanto, e ele estava próximo do desencarne, só que ele ainda tinha a missão de continuar a escrevendo, a divulgando e divulgando o Esperanto. E ele então recebeu uma suplementação de energia do mundo invisível para que pudesse então colocar em prática o Esperanto, tá bom? Tem outra passagem maravilhosa que eu adoro o Adelino, adoro o livro Chico de Francisco, porque o Adelino conviveu com Chico Xavier muitos anos de sua vida, foi amigo pessoal, era da casa de Chico Xavier, sabe muito a respeito de Chico, e ele escreveu um livro maravilhoso. E conta a história que José Xavier, o irmão mais velho de Chico Xavier, trabalhava na mediunidade e trabalhou durante 11 anos consecutivos no trabalho da desobsessão. E no plano reencarnatório de José constava que no último período de sua vida, os 11 anos, passaria ele internado num sanatório de loucos. E a espiritualidade, Deus, novamente concede desconto na duplicata dele. Olha só, então vale a pena ser bom, não vale a pena? Vale a pena, porque aí vamos ganhando descontos nas nossas duplicatas, tá bom? Outra interferência que a gente procurou pesquisar, e encontrei lá José Gonçalves. Para quem não conhece José Gonçalves, foi o idealizador e o construtor de uma obra extraordinária em São Paulo, chamada Casa Transitória Fabiano de Cristo. Ele viveu a pedido da espiritualidade, porque já tinha que desencarnar, durante mais 37 anos. 37 anos. Morreu com 85 anos. 85. E 37 ele então pôde auxiliar e construir, idealizar a casa transitória. Viu? Não vale a pena? Vale a pena ser bom. Depois de entender o processo da lei de causa e efeito, ação e reação,
colocamos como entendimento do livre-arbítrio o caso de André Luiz em Nosso Lar. Bom, vocês sabem, quem já leu o Nosso Lar aqui? Não preciso nem perguntar, todo mundo. Na página 220, vamos encontrar uma coisa extraordinária. André Luiz. Lembrei-me perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe. Era Elisa. O que aconteceu com Elisa? Alguém se lembra? Era empregada doméstica. Só que André era jovem, era um gatão, bonitão, filho de gente de posse. O que aconteceu? Se envolveu com Elisa intimamente, sob enorme angústia moral. Mais adiante, Elisa abandonou nossa casa. Mais tarde, sem coragem de me lançar qualquer olhar de acusação, foi embora. Apesar da mãe de André ter orientado de que ele não devia fazer isso, e ele fez. Ou seja, ele auxiliou Elisa a cair na lama. Mais adiante, lá no final do livro, ele vê que, ao socorrer alguém nas câmaras de retificação, na ala feminina, e ele estava acompanhando, e ele então, juntamente com um espírito amigo, encontrou Elisa. E Elisa não conheceu, ainda bem, porque senão desequilibraria mais ainda Elisa do que estava. Porque também André estava desequilibrado quando chegou em Nosso Lar. Estava? E aí, à minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Quando estava encarnada, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira do corpo e da alma. Então André, ele colaborou para que Elisa fosse desvirtuada. Colaborou. Ele usou do seu livre-arbítrio, e quando ele estava no Nosso Lar, quem estava à sua frente? Quem? A sua própria consciência, e eis uma irmã, Elisa. O uso do livre-arbítrio levou ambos a se transviar. Outro parágrafo interessantíssimo está na página 190 do mesmo livro. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira. Quem lembra dessa parte? Quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O senhor Silveira estava acamado havia muito tempo, agravando-lhe a situação de penúria e de enfermidade. Os dois filhinhos estavam doentes. Minha mãe intercedeu atenciosa, mas meu pai não quis perdoar a dívida. Até o piano da senhorita Silveira entrou na ação judicial. E ele arrebanhou o que o seu Silveira tinha. E o seu Silveira foi para o interior sem nada, uma mala nas costas, com dois filhos, uma menina e a esposa. Até o piano foi para a casa do André Luiz. Mas um belo dia, quem ele encontra em Nosso Lar? Quem? Estava voltando de um socorro, o senhor Silveira e mais um grupo de pessoas. E eis que o senhor Silveira: André, você por aqui? O que o André fez e falou? Deu vontade de esconder a cabeça debaixo do primeiro buraco, ou dentro do primeiro buraco, mas não tinha buraco lá. E a vergonha de encontrar uma pessoa que ele também foi o colaborador, porque ele falou para o pai: cobra até a última moeda, diferente do que o Cristo falou. Usando o livre-arbítrio, o homem vai se conduzindo aqui na terra, e aqui na terra foi o que André Luiz adquiriu: um câncer no intestino. Na página 32 de O Nosso Lar. O organismo espiritual, pelo seu modo especial de conviver, André,
muito exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Somos exasperados, vai dar câncer. Na página 33, Dr. Henrique de Luna fala: a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Agravou pelo que ele fazia. Seu fígado foi maltratado. Por que o nosso fígado é maltratado? Por quê? Primeiro que a gente não dá risada, porque o fígado adora quando a gente ri, não é verdade? Depois ele detesta quando a gente fica nervoso. Depois, ingestão de álcool. Os rins foram esquecidos. Quem bebe muita cerveja não bebe água, esquece, tá bom? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. É o livre-arbítrio. Quer? Continue fazendo. Só que o Dr. Henrique vai estar lá para nos examinar. A sífilis devorou-lhe energias essenciais. Que jeito que se contrai sífilis? Através do sexo. Elisa desencarnou como? Sífilis. André Luiz via sífilis. O nosso lar não falou. Como André Luiz se portava durante sua vida? Não falou, mas nem precisa. Não é verdade? Nem precisa. Como vê, o suicídio é incontestável, André. Apesar de você ter trabalhado clinicamente durante 15 anos de sua vida, 6.000 atendimentos de graça foram feitos. Apenas 15 pessoas oraram por você e continuam orando. Vamos nos exemplificar? Vamos? Será que fizemos 15.000 atendimentos para as pessoas? Atendimento fraterno, incentivando as pessoas ao bem? No dia do nosso desencarne, será que vai ter 15 que oram por nós? Vai ter? Vamos fazer um teste? Vamos? Quem daqui foi num velório? Que dia? Agora, recentemente. Há 20 dias, há 3 meses. Quem? Há menos de um mês. Então vamos à pergunta crucial. Você fez uma oração por irmão lá na hora? Parabéns. Você continuou fazendo durante os dias? Não. A resposta está dada. E comigo é da mesma forma. Ele foi sincero. Não. Fiz ali no momento. A mesma coisa vai acontecer conosco. Nós não temos nada para oferecer. Como que vamos receber? Me fala, como que você vai receber uma oração? Como que você vai receber a presença do seu avô, da sua mãe, já desencarnados? Como? Se você não tem merecimento. André Luiz demorou 8 anos para ser socorrido. Depois foi socorrido. Depois de um tempo na colônia Nosso Lar é que foi receber a visita da mãe. E depois de um longo período é que foi visitar sua família. Gente do céu, é claro, a vida é clara. Plante e colhe. Não plantou, não tem nada para colher, tá bom? Numa das conversas com a mãe, André Luiz pergunta: mãe, e meu pai, onde está? Teu pai, André, usou o livre-arbítrio. Aos domingos ele não ia na missa para sair com as 2 amantes que tinha. Isso é por minha conta, gente. Isso você precisa ler lá na página 91 e ver que jeito que é. No Nosso Lar, na página 91. Leia, tá bom? Isso é para criar uma expectativa. E onde está meu pai? Perguntou. Umbral, André. Umbral? Já há mais de 12 anos. André ficou 8. Laerte já está há mais de 12. O quê? E eu já fiz muita tentativa de socorrê-lo, mas eu não consigo. Ele não sai preso a elas. Mas é bom, né? Mulher é bom, né?
Mas mulher é bom, olha que bênção. 30 anos de casado, mas não tem coisa melhor que mulher. Minha mãe, minha sogra e minha esposa. Aí André Luiz pergunta: e as minhas irmãs? Onde estão as minhas irmãs? Priscila e Clara. Umbral, André. Estão no umbral e não conseguem se desvencilhar de seu próprio passado. E o meu avô Cláudio, por onde anda? Há 40 anos no umbral, André. No livro No Mundo Maior, jogando barro para cima, falando que é ouro. Luísa, aquela sua irmã que desencarnou jovem quando você era menino, já reencarnou. E eu estou preparando a minha encarnação para receber Laerte e as duas companheiras, filhas de Deus, dele, em meu ventre. É só ir lá na parte final do livro do nosso lar. Há encarnações que funcionam como drásticos. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo, relativamente à liberdade restrita. A alma pode invocar este direito somente quando compreende o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o dever é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Página 256 de O Nosso Lar. Agora nós vamos a uma parte interessante da palestra, muito interessante.
Muito obrigado a todos vocês, lembrando que todos nós, a partir de agora, estaremos esclarecidos. Um dia ficaremos frente a frente com a nossa própria consciência. Aí vamos ver se o nosso fardo está pesado ou se está leve. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê força, dê muita coragem, que possamos continuar, apesar das lutas, das dificuldades. Vamos em frente. Muito obrigado a todos vocês.